Olá, economáticos! Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês um pouquinho sobre múltiplos de mercado e como você deve olhar para esses múltiplos para poder fazer a análise de uma empresa. Então deixa aqui seu like e vem comigo nesse vídeo. Então, para começar, os múltiplos de mercado, eles são nada mais, nada menos do que indicadores corporativos, que fazem o quê? Eles indicam como está o desempenho daquela empresa naquele momento. Mas para você ter uma foto e um parâmetro maior da relação daquela empresa, para você decidir se quer investir nela ou não, o ideal é que você se baseie também nos DRS e nos balanços patrimoniais que aquela empresa libera, para você ver se os indicadores dos múltiplos estão fazendo sentido ou não. Exemplo que você pode tirar do indicador da empresa, essa empresa consegue ter um bom retorno em cima dos seus ativos, se está com uma margem líquida boa, que seria o lucro da empresa, quanto que a empresa obtém a partir das suas receitas. Isso é a margem líquida, e também você consegue obter o nível ali de endividamento daquela empresa, se a empresa está alavancada, ou seja, se ela está muito endividada ou não, que seria se aquela empresa está com alto nível de caixa. E essa alavancagem da empresa também é para você olhar se a empresa está com uma alta participação de capital de terceiros em seu negócio, e como esses indicadores vêm se mostrando ao longo dos anos daquelas empresas. Então é interessante também você não pegar somente o indicador da liberação ali do resultado, por exemplo, agora do segundo trimestre de 2020, mas se você está pensando em se tornar sócio de uma empresa XYZ, é interessante você olhar o histórico do indicador, pelo menos nos 5 últimos anos, nos 2 últimos anos, olhar os históricos desses indicadores, para você ver se eles estão numa tendência de alta, ou seja, se eles estão crescendo e melhorando ao longo dos anos ou não. Esses indicadores fazem parte da análise fundamentalista da empresa, que é o foco aqui do nosso canal. Ou seja, é uma foto dos fundamentos da empresa e é através deles que nós, investidores, olhamos para a empresa e verificar se ela está com uma perda de fundamentos ou se a nossa tese de investimentos continua correta e promissora para aquela empresa e se aquela empresa tem indicadores que indicam que aquela empresa vai ser promissora nos próximos anos. E essa é a análise qualitativa que a gente faz da empresa, realmente é olhar os fundamentos e ver se aqueles fundamentos têm qualidade ou não. A gente abordou isso um pouquinho no vídeo anterior, vou deixar aqui para você depois assistir. E diversas outras séries de observações a gente pode extrair desses indicadores, desses múltiplos do mercado para ajudar na nossa tomada de decisão de investimento ou de desinvestimento. E algum deles, por mais que um indicador se mostre algo assim excepcional, fora da curva, algo que a gente considera muito bom e que faz as pessoas realmente olharem para aquela empresa com uma atenção ali de comprar, é necessário muitas vezes a gente checar se aqueles fundamentos, aqueles múltiplos estão fazendo sentido com o demonstrativo de resultado da empresa ou que o balanço patrimonial daquela empresa, para ver mesmo se aquele indicador não está com algum viés do momento ou até se a fórmula matemática daquele indicador ele não deu uma trollagem na gente. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Exemplo, uma empresa que está ali com uma alta margem líquida comparada com seus pares, ou seja, com seus concorrentes direto ali dentro daquele setor. Possa ser que essa empresa tenha alguma receita ali escondida, que a gente chama de receita não recorrente, ou seja, uma receita que é fora das operações usuais da empresa, fora da atividade fim da empresa, como por exemplo a venda de um terreno pode afetar o indicador de margem líquida, indicando que aquela empresa teve uma alta receita perante, enfim, os seus lucros, e esses indicadores levam à consideração do EBITDA da empresa. E se você não for entender o porquê que a empresa está com esse indicador alto, elevado, pode acabar entrando em um negócio em que a empresa acabou perdendo fundamentos. Um exemplo disso é quando a gente olha só para o ROI, que é o Return on Equity, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, ou seja, quando que o patrimônio dos seus sócios rendeu pelas operações daquela empresa. E nisso a gente tem um caso da empresa Gol, de companhia aérea, que em 2018 ela teve um prejuízo de 779 milhões e um patrimônio líquido de 4 bilhões negativos. Como o ROI ele é calculado dividindo o lucro líquido pelo patrimônio líquido,
da empresa, quando a gente faz essa conta, encontramos que a Gol teve um ROI positivo de 17% em 2018, que é considerado um ROI muito bom para o mercado. E isso por uma questão matemática. Se a gente lembrar lá da nossa professora, lá na oitava série, na nona série, a gente lembra que negativo com negativo, numa conta de multiplicação ou de divisão, dá positivo. Então, se você olhasse só o ROI nesse indicador, vendo ali que ele teve um rendimento de 17% positivo, que é uma porcentagem alta, você acabaria levando isso em conta e acabaria investindo na empresa. Mas você não iria olhar, por exemplo, o balanço patrimonial dela e o DRE da empresa para verificar que, na verdade, ela teve prejuízo e que ela está com um patrimônio líquido negativo. Se você tivesse olhado isso antes, isso você colocaria um pé atrás para fazer uma análise mais ampla, mais completa daquela empresa para poder decidir mesmo se vale a pena ou não você entrar na companhia Gol como sócio e não olhando somente pelo ROI. E muitas pessoas, principalmente que estão entrando no mercado agora, elas olham basicamente para o ROI ou para o PL, para ver qual é a empresa que está mais descontada, que seria o PL, e para ver qual empresa estaria tendo um rendimento melhor ali em cima do seu patrimônio, que seria o ROI. Então tá aí o exemplo de vocês, não vale a pena só olhar o ROI. Tenta entender o porquê que o ROI está negativo ou porquê que o ROI está positivo. Então, nesse caso da Gol, se você tivesse só olhado para o ROI, não teria essa visão total da empresa que eu falei que é preciso ter. Por isso, você, quando estiver fazendo uma análise de múltiplos, você não deve olhar apenas para um múltiplo, é preciso olhar para outros múltiplos, outros indicadores e fazer a comparação. Nesse exemplo que eu dei para vocês na Gol, se a pessoa que, enfim, estava analisando a empresa para investir ou não, também tivesse olhado o PL, que é o preço da ação dividido pelo lucro, teria percebido que o PL estava negativo e não teria sido induzido ali ao erro somente pelo indicador do ROI. Lembrando que no vídeo passado a gente ensinou que uma das formas de analisar as empresas é por meio da comparação de múltiplos entre os seus pares, ou seja, entre os seus concorrentes ali diretos do mesmo setor. E o setor bancário é muito difícil da gente fazer uma valuation, que seria estimar todos os fluxos de caixa futuro daquela empresa, trazer a valor presente para verificar se o preço da ação daquela empresa está descontada ou sobrevalorizada. Essa valuation é a forma como os gestores de fundos e diversos analistas e enfim, pessoas do mercado financeiro fazem os investimentos e fazem as análises focadas no value investing, que a gente já explicou o que é também, eu vou deixar aqui em cima para vocês olharem depois. A dificuldade principal do setor bancário é muito complicado mesmo a gente fazer separação do capital próprio do banco e do capital de terceiros para fazer essa valuation, justamente porque os bancos eles trabalham com muita alavancagem dos seus ativos, ou seja, você faz um depósito no banco, o banco pega esse dinheiro e faz um empréstimo para outra pessoa que está precisando, e isso a gente também tem um envolvimento do multiplicador monetário da economia. Então, por isso é muito difícil a gente fazer um valuation do banco. Então, a forma mais comum de fazer a análise do setor bancário é por meio da análise dos múltiplos. E como no Brasil o setor bancário é muito enxuto, muito concentrado, é fácil fazer essa análise de comparação entre os seus pares, justamente porque a gente tem poucas empresas para analisar. Então, aqui no site do Stata Invests, que eu vou entrar aqui com vocês, eu vou comparar os múltiplos do setor bancário dentre os grandes bancos privados, porque os outros dois bancos, como a Caixa e o Banco do Brasil, eles têm como sócio o governo. Então, eu não acho legal aqui colocar na nossa análise, porque eles cumprem um outro papel bancário, que seria um papel mais social. E eu não coloquei também os bancos digitais, como o Banco Pan e o Banco Inter, que também são listados na Bolsa, justamente porque eles são bancos pequenos e que não competem diretamente com os bancos grandes. Então, na análise que eu vou fazer aqui com vocês, eu vou colocar somente o Santander, o Itaú e o Bradesco, que são os três principais bancos privados e com maior participação aqui no mercado brasileiro. Então, pessoal, aqui na página do Status Invest, eu venho aqui na lupinha, eu vou pesquisar pela primeira ação, que vai ser Bradesco 4. Vai abrir a página aqui da ação para mim, eu vou clicar em comparar ações, e vou colocar IPM4, que é a do Itaú. Aqui apareceu adicionar, e vou colocar SAMB11, que é a unit do Santander. Eu estou comparando esses três bancos, tá? Porque eles são os maiores players privados do setor bancário brasileiro e também porque eles são concorrentes diretos, eles concorrem entre si. Então, quando a gente vai fazer uma comparação de múltiplos, é muito importante a gente se atentar a comparar empresas que são concorrentes diretos e principalmente do mesmo setor, tá?
Aqui no próprio site do Status Invest é um exemplo só de como que vocês podem começar a fazer a análise de uma empresa pela alocação setorial. Aqui no Status Invest a gente tem a própria divisão que o site dá dos indicadores de valuation, que são indicadores que têm ali o foco principal, o preço da ação, para tentar verificar se a ação está cara ou se a ação está barata. E quanto menor esses múltiplos aqui de indicadores, melhor, tá? A gente tem os indicadores de eficiência, que é literalmente o quanto que aquela empresa tem, que ela consegue produzir de acordo com os recursos que ela tem, de acordo com a sua receita, quanto que ela consegue gerar ali de caixa, de lucro líquido. E aqui, quanto maior, melhor. E aqui a gente tem a parte dos indicadores de endividamento, que aqui não dá para colocar dívida líquida sobre os diversos outros múltiplos pré-ED, EBITDA, justamente porque é muito difícil no setor bancário a gente estimar e calcular quanto que o banco está se alavancando com o capital de terceiros e quanto que ele está usando do seu capital próprio. Isso é muito difícil no setor bancário, principalmente porque o setor bancário, enfim, ele recebe todos os depósitos e eles fazem o uso do chamado multiplicador monetário. Então, eles pegam esses recursos e vão emprestando para outras pessoas à medida que as pessoas vão depositando, de uma forma bem chula. É assim que o banco rentabiliza os seus ativos, tirando das pessoas que têm uma carga extra ali de rendimentos, os poupadores, e emprestando para umas pessoas que estão deficitárias nos seus recebimentos, que são os devedores. Então, por isso que é muito difícil estimar o que é capital próprio e o que é capital de terceiros quando a gente está fazendo uma avaliação bancária. Por isso que aqui no próprio Status Invest eles não colocaram nada. A gente tem aqui o PL dos ativos e os passivos sobre ativos, que literalmente se você olhar o balanço patrimonial do banco, tá? E a gente tem os indicadores de rentabilidade, já explica um pouquinho o que é o ROI, mas caso vocês fiquem com alguma dúvida, aqui no próprio site do Status Invest, vocês clicam nessa ícone aqui de interrogação, tem a descrição de cada múltiplo e também a forma como é calculado. Mas se inscreve aqui no canal, porque nos próximos vídeos a gente vai abordar múltiplo por múltiplo, explicar realmente como é calculado e como que vocês interpretam esses múltiplos. Então se inscreve aqui para vocês não perderem as próximas aulas, tá? E aqui a gente tem os indicadores de crescimento, que é quanto que a empresa realmente está crescendo ali ao longo do tempo, e é muito importante, eu particularmente gosto bastante de olhar o lucro dos últimos 5 anos, tá? E fazendo a análise aqui do Santander, do Bradesco e do Itaú, a gente vê que o Bradesco, nos indicadores de valuation, ele é a ação que está, vamos dizer assim, mais descontada. Ele ganhou aqui do PL de todos os outros dois bancos e ganhou também no dividend yield, que é uma questão que vale a pena olhar para quem tem uma carteira aí focada em recebimento de dividendos, ou também para quem está procurando ali uma ação do setor bancário que está focada em receber dividendos. É uma forma também de você escolher qual o banco que você vai investir dessa forma. Então, aqui a gente está vendo que o dividend yield do Santander é o que está maior, tá? O PL também, ele é o que está com a ação mais descontada. E aqui o EV sobre o EBIT, o Santander teve 29,49%, enquanto os outros dois bancos tiveram um resultado negativo, tá? Como eu falei, os indicadores de valuation, quanto menor, melhor. E aqui o Santander ele só ficou em primeiro lugar, justamente porque o Status Invest trabalha com esse tema de medalhinhas, porque os outros dois bancos tiveram resultados aqui negativos nesse múltiplo. Então, só por isso o Santander que ficou em primeiro, tá? E, enfim, aqui a gente vem para os indicadores de eficiência. A gente também vê que a margem bruta do Santander é bastante superior aos outros dois bancos e a margem líquida também é bastante superior. Ele tem uma grande diferença entre o segundo colocado, que é o Bradesco, tá? O Itaú aqui de margem líquida ficou em terceiro lugar. E os indicadores de endividamento, a gente vê aqui também que o Santander é o que está menos, vamos dizer assim, alavancado, tá? Os indicadores de rentabilidade, o ROI também do Santander foi o que ficou com uma maior rentabilidade e o ROA também é o que está com uma maior rentabilidade. E aqui o GARC do lucro dos 5 anos, que eu falei que eu gosto de ver, a gente percebe também que o Santander está com um GARC muito superior aos dos outros dois bancos, mas isso seria aqui uma foto inicial, só para a gente ver a questão concorrencial e como que a empresa que você está
tendenciosamente querendo investir, vocês podem fazer essa comparação de múltiplos aqui e a partir dessa comparação de múltiplos, olhar o balanço patrimonial da empresa, olhar o DRE da empresa para ver se todos esses múltiplos estão fazendo sentido, se os projetos futuros daquela empresa vão de acordo com o que você com o que você acredita que vai acontecer na economia e na sociedade nos próximos anos. Então, eu particularmente, eu sempre pego esse parâmetro aqui de múltiplos como uma análise inicial. Mas, enfim, quando vocês fazem essa análise setorial, vocês devem sim comparar a empresa que vocês estão pensando em investir com os seus concorrentes, para ver como que ela está mediante os seus concorrentes e se ela realmente é a melhor daquele setor ou não. E também se ela não for a melhor daquele setor, de novo, através do DRE, do balanço patrimonial e dos relatórios que a empresa vai soltando, que você vai conseguir identificar ali se aquela empresa tem um potencial sim para se tornar melhor do setor e um potencial grande de crescimento aí pelos próximos anos. Então, aqui seria uma análise setorial. E o Status Invest é um site muito bom que já te dá essas ferramentas sem você precisar ficar calculando tudo na mão. Esses resultados aqui, eles já são consolidados nos últimos 4 trimestres, então já é o resultado consolidado dos últimos 4 trimestres. O Status Invest já dá esse resultado aqui para você e já está tudo calculado. Uma outra dica que eu dou também, vamos supor aqui que você fez essa análise e você escolheu um desses bancos para fazer um investimento. Pega o múltiplo histórico dessa empresa, o quanto que foi o múltiplo dele no primeiro semestre, no segundo semestre, no terceiro trimestre e no quarto trimestre, baseado nos últimos 12 meses que você está olhando, se aquele múltiplo está numa tendência de alta ou uma tendência de baixa ao longo desses 4 trimestres, para ver se a empresa cada vez está melhorando o seu resultado ou se está piorando o seu resultado, beleza? Por hoje é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximos vídeos a gente vai abordar para vocês cada um desses múltiplos no detalhe, como interpretar e como calcular cada um deles. Então se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos vídeos e os próximos conteúdos. Deixa aqui seu like para ajudar a gente e até a próxima.